Olá pessoal, sejam bem-vindos. Eu me chamo Pedro Henrique Vanderlei e iremos começar aqui, né, essa palestra. Na verdade, vai ser mais um bate-papo, né? A gente vai trocar uma ideia aqui sobre biomedicina e neurociência, né? Eu resolvi trazer esse tema porque eu acho que é um tema muito interessante, né? Tanto para falar sobre a biomedicina, então óbvio que para os estudantes de biomedicina, né, que estiverem assistindo, acompanhando aqui esse nosso papo, vai ser muito interessante, mas mesmo que você não seja estudante, né, da área da biomedicina e seja de alguma área afim, ciências biológicas, farmácia, enfim, né? Vamos falar um pouquinho também aqui sobre neurociência, né? E em que panorama a gente está, o que que a gente pensa para o futuro. Então, vai ser um bate-papo interessante, né? Não só para biomédicos, né? Para graduandos em biomedicina, tá certo? Então, eu me chamo Pedro Henrique, eu sou biomédico por formação, né? Habilitado em análises clínicas, é, professor universitário e também instrutor do SENAC, aqui em Alagoas. E bom, eu escolhi esse tema, na verdade, para instigar vocês, né, a gente pensar mais um pouco sobre o avanço aí da biomedicina, e aí iremos comentar um pouquinho sobre o surgimento da biomedicina, algumas modificações, né, que o curso teve, né, ao longo do tempo, né, desde a sua trajetória até algumas adaptações que vieram a acontecer, e também refletir sobre o biomédico, e a neurociência, certo? Então, serão os alvos aqui do nosso bate-papo. Então vamos lá, gente. O que é? Então, primeira coisa, a gente vai comentar um pouquinho aqui sobre neurociência, né? O que é neurociência, como que os pesquisadores estão trabalhando nessa área, nessa temática, e depois a gente entra para a biomedicina, né? O surgimento da biomedicina, quais as habilitações, quais os campos de atuação que o biomédico está inserido e como o biomédico, né, atua na neurociência e como ele pode contribuir para o avanço dessa ciência, né? Então a gente tem que começar a entender o que é essa ciência, né? O que é essa neurociência. Então aqui eu trouxe alguns conceitos, né, e algumas aplicações, né, para que a gente consiga brevemente entender. Então, ó, neurociência, ciência que estuda o sistema nervoso, a organização cerebral, a anatomia e a fisiologia do cérebro, além de sua relação com, enfim, com as áreas do conhecimento, com essas áreas afins, né? Reunião de saberes e conhecimentos que se relacionam com o sistema nervoso. Então, sempre que a gente vai ver aí conceito de neurociência, a gente consegue ver que é o estudo do cérebro, gente, né? É o estudo do sistema nervoso e as suas correlações, né? Então, envolve fisiologia, envolve anatomia, envolve farmacologia. Então, outras áreas do conhecimento têm uma correlação direta com o sistema nervoso, né? E aí a gente consegue fazer ter esse entendimento do todo, né? Então a neurociência mesmo, esse termo neurociência, ele não é tão antigo, né? Então a gente tem algumas décadas essa aplicabilidade, certo? Então tem estudos que são muito mais recentes, né, envolvendo neurociência, avanço, grandes pesquisas, artigos. Então, se vocês olharem diferente da farmacologia, né, que já é uma ciência muito mais antiga, certo? A neurociência não. Né? A neurociência remonta de algumas décadas atrás, certo? Então, isso foi se aprimorando com o tempo. Então, todo mundo, os pesquisadores, né, no meio científico, começou realmente a entender que opa, precisamos ter um olhar diferenciado para essas correlações aqui para o sistema nervoso. Será que é realmente só o olhar da anatomia? Será que é realmente só o olhar da fisiologia que envolve tudo isso aqui, né? Toda essa correlação entre cérebro e todas as suas atribuições e todas as suas funções e o seu impacto, né, os distúrbios que envolvem o sistema nervoso, problemas neurológicos. E aí, então, será que só esse olhar da anatomia e da fisiologia comporta? Então é nesse lugar que a neurociência ganha bastante força, tá? Então é uma área que
Sim, a gente vai estar falando aqui em cérebro e, obviamente, precisa levar em conta a estrutura, né, a parte da anatomia, precisa levar em conta todo o balanço fisiológico, certo? Esse equilíbrio, mas não é só isso. Então, os profissionais, né, os neurocientistas, eles precisam se aprimorar e ter um olhar diferenciado de todo esse ecossistema que é o sistema nervoso e entender como que a gente pode avançar? Como que a gente pode entender essas correlações? Será que tem como a gente aprimorar, entender melhor receptores, entender melhor determinadas proteínas no nosso sistema nervoso, entender melhor é, os mecanismos que envolvem doenças, né, distúrbios neurológicos? Então, tudo isso vai entrar na conta, certo? Vamos lá. Então, o que é neurociência? Aqui eu pus, né, mais uma outra imagenzinha, só que dessa vez correlacionando neurociência com diversas áreas do conhecimento, né? Então, percebam que aqui a gente tem, além da biologia e da química, né, medicina, a gente tem a matemática, linguística, engenharia, física, ciências da computação. Nossa, Pedro, como assim matemática, engenharia, física? Linguística? Como assim, né? Eu achava que neurociência era só essa parte química e biológica da coisa, né? Essa parte médica. Pois é, não, gente. Então a neurociência, ela ela correlaciona, na verdade, diversas áreas de conhecimento quando a gente vai pensar em sistema nervoso, né? Então, vocês sabem que o nosso sistema nervoso, ele lida, né? No nosso cérebro, a gente tem regiões ali, partes anatômicas que vão lidar com o nosso aprendizado, né? Então, nesses processos de aprendizagem, né? Que são diversos, memória, então toda essa resposta aí, cognição, então tudo isso a gente também consegue correlacionar. Então, sim, envolve essa parte linguística da coisa, e obviamente a parte mais exata, né? Essa parte de exatas. Então envolve sim matemática, física. E aí, será que a física contribui de qual maneira, né, para essa neurociência, para o avanço da neurociência? Então são muitos tópicos aqui que a gente vai comentar. Aí, ó. O cérebro é o sistema mais complicado e intrincado que conhecemos. Ainda não chegamos nem perto de fabricar um computador com capacidade e rapidez de processamento equivalente ao que temos em nossas cabeças. Então, isso aqui é uma imagem, né, e um textinho realmente para instigar vocês. Então, será que mesmo com toda a tecnologia, né, e o aparato computacional que nós temos hoje, o nosso sistema nervoso, o nosso cérebro, é uma máquina realmente muito complexa? Aí eu pergunto a vocês: será que a gente já conseguiu avançar ao ponto de entender todas essas correlações? A função, ou mais precisamente as funções de todas as proteínas a nível de sistema nervoso, todos os processos de sinalização celular, carboidratos. Será que a gente conseguiu entender completamente ali o papel de todas essas moléculas, de todos os receptores que tem ali? Então é realmente um tema para instigar vocês. Não, gente, a resposta é não, né? A gente sabe que a ciência ela continua avançando, mas a gente não tem todas as respostas. Então a gente continua estudando, a gente continua buscando. Então os pesquisadores continuam estudando receptores, moléculas-alvo, processos ali de respostas farmacológicas, tudo isso para que a gente realmente um dia consiga ter esse aparato, não é, para que a gente consiga ter uma, um avanço real e fidedigno, certo? Para o tratamento de determinadas doenças que hoje a gente não consegue ter uma resposta tão eficaz, para que a gente consiga chegar a um diagnóstico mais preciso para problemas que hoje a gente não consegue ter um diagnóstico tão rápido, né, precoce. Então, tudo isso são pesquisas, são estratégias que a gente busca o quê? Na verdade, entender melhor esses processos, entender melhor essa correlação, né, de cérebro e os seus distúrbios e os seus problemas, então esses processos patológicos. A gente busca compreender, a gente busca o quê? Tratar, né, diagnosticar quando tem algo errado e a gente busca entender o que está certo também, não é? Conseguir chegar ao ponto de
auxiliar, a partir desse conhecimento do sistema nervoso, um melhor manejo, né, para que a gente consiga chegar a um melhor diagnóstico para problemas neurológicos, não só problemas neurológicos, mas transtornos mentais também. Então, tudo isso entra aqui na conta. Então, por isso que eu coloquei aqui. Qual o papel do neurocientista, né? Então, auxiliar, gente, essas pesquisas, essa produção intelectual, né, que a gente tem hoje, tudo isso é para que realmente a gente consiga avançar ao ponto de compreender determinadas interações que a gente ainda não sabe muito bem como que acontece ali, né, a nível do sistema nervoso, e a gente ainda tem dificuldade também para diagnosticar. Então, né, vou trazer agora uma aplicação prática da coisa, problemas neurológicos como epilepsia, né, não sei se vocês já acompanharam alguém, mas para receber um diagnóstico, né, e aí tem vários tipos, né, de epilepsia, até com aquela correlação com a parte anatômica ali, né, mais frontal ou não, enfim. E não é fácil receber esse diagnóstico de epilepsia e do tipo, né, do subtipo dessa epilepsia. Então, tudo isso é muito complicado, além de outros problemas, outros distúrbios neurológicos. Então, assim, será que realmente não tem nada que a gente possa avançar nesse cenário, né, na neurologia, em distúrbios, em transtornos mentais? Será que realmente não tem nada que a gente possa avançar e contribuir para talvez diagnosticar precocemente determinado problema? Ou pegar o início, né, de determinados processos é, surgindo ali. Então, será que não tem uma proteína? Será que não tem uma molécula-alvo que começa a se alterar quando o indivíduo começa a desencadear certas reações e entrar para esse tipo de problema? Então, são questionamentos que eu faço aqui para vocês, né? Para que vocês consigam linkar com esse contexto, né? E, né, embaixo eu destaquei aqui novos alvos farmacológicos a partir do estudo de novas moléculas, né, o estudo de receptores. Então, há todo um rol aí de pesquisas, né, que os neurocientistas se dedicam hoje no mundo. Então, isso não é só a nível Brasil, tá, gente? Esse tipo de pesquisa, essa galera, a gente encontra no mundo todo, né, basicamente. E óbvio que, né, depende de cada realidade, mas pesquisas avançam, a gente tem muito artigo publicado hoje, né, aplicado, né, para neurociência, né? Se vocês forem buscar em periódicos de impacto, vocês vão ver sim bastante coisa, certo? Anualmente sendo publicada, pesquisas relevantes, tá bom? Então, assim, muita coisa pra gente falar. Ó, aí aqui eu trago uma imagem, né, trazendo aqui pesquisa no mundo, né, e programas de PhD. Então, mundo afora, aí em países de língua inglesa, né, o doutorado recebe esse nome de PhD, né, o Doctor of Philosophy, né. Então, quem tiver interesse aí, né, quem for estudante da área da saúde e adorar essa área e se encantar pela neurociência, se encantar pelo sistema nervoso, fisiologia, farmacologia, né, pode realmente pensar em fazer um doutorado, né, em um país de língua inglesa, seja na Europa, nos Estados Unidos, Canadá, na Austrália, né, fazer um PhD. A gente tem programas em universidades renomadas, né? Aqui eu coloquei a Stanford, mas né, tem Harvard, enfim, né, nas maiores universidades do mundo a gente tem programas, né, de PhD, né, de pós-graduações em neurociência. Então isso não fica restrito ao Brasil, tá? Eu trago essa imagem justamente para comentar sobre isso com vocês, certo? E aí os avanços na neurociência, né? O que é que a gente tem hoje, principalmente sendo citado, né? E óbvio que não é só isso, tá? Envolve muitas outras relações também. Mas, ó, a neurociência tem impactado positivamente para o avanço no tratamento de doenças neurológicas e psiquiátricas. Então, não fica restrito só a problemas neurológicos. Então, como eu mencionei, será que em problemas psiquiátricos, né? Em transtornos mentais, não teria como a gente identificar a alteração de algum marcador no início daquela crise ou precocemente a ela? E óbvio que
Feito isso, gente, a gente com certeza teria um olhar diferenciado e a equipe médica poderia ter um manejo muito mais preciso, né, com aquele paciente. Então, assim, são coisas que levam a gente realmente a pensar, né? A partir de novas técnicas de neuroestimulação. Novos biomarcadores e exames de imagem, né, favorecendo a descoberta precoce de transtornos mentais, bem como na terapêutica. Então, tanto auxilia nesse diagnóstico como no acompanhamento, né, e pode auxiliar na terapêutica, no tratamento daquele paciente, certo? Então, isso aqui é de extrema importância, certo? Então, a área da imagem, ela vem realmente avançando muito. A gente ainda tem até aqui essa parte da inteligência artificial auxiliando, né, na neurociência. Hoje em dia, vocês sabem que a inteligência artificial está realmente dominando não só a área da saúde, né? Enfim, então ela saiu ali do mundo da tecnologia da informação, no mundo da TI, ela já invadiu a saúde, ela já invadiu a área de humanas, docência, essa parte pedagógica, né? A inteligência artificial chegou realmente com tudo e a gente também tem uma aplicabilidade dela aqui, certo? Então, além desses avanços nas técnicas de ressonância magnética, tomografia, mais com mais tecnologia, né, que consegue fazer um monitoramento em tempo real ali daquele sistema nervoso do paciente, né, como é que está de fato naquele momento o cérebro daquele paciente. Aí fica bem mais fácil você captar determinados padrões de patologias, né? Enfim, de problemas neurológicos ou distúrbios mentais. Então, assim, tem bastante coisa que esse avanço, né, tecnológico, tanto nas técnicas de imagem como processos de neuroestimulação, podem levar como um fator positivo para o paciente. E aí a gente entra então na biomedicina. Então aqui eu vou ser mais objetivo, tá? Para não alongar tanto o tempo de vocês. Mas então, ó, biomedicina. Então aqui eu coloquei brevemente um contexto, né? Então, por volta da década de 60, né? Então a Unifesp, pelo que a gente sabe, foi aí ou a pioneira, né? Ou de fato uma das pioneiras onde a gente tem registro que instaurou, né, que criou o curso de, na época, Ciências Biológicas, modalidade médica, né? Então eu acho que vocês já viram, talvez os mais novos, talvez vocês que estejam assistindo isso aqui ainda nem conheçam esse termo, né? Na época que eu comecei no curso, eu ainda encontrava, né, alguns professores, alguns pesquisadores que tinha lá no currículo, graduação em Ciências Biológicas, modalidade médica. Porque quando eles estudaram ali no início dos anos 2000, finalzinho da década de 90, ainda tinha algumas universidades ofertando o curso dessa forma, com essa nomenclatura. Então, Ciências Biológicas, modalidade médica, né? O que é que vocês entendem disso? É realmente um curso voltado para a área médica, mas é um curso ali que tem base nas ciências biológicas, gente. Por isso que esse nome foi criado. E aí, obviamente, com o passar do tempo, houve essa reformulação, né, para ficar um nome mais específico, porque havia muita confusão com ciências biológicas modalidade licenciatura, Ciências Biológicas, modalidade bacharelado, que é Biologia, licenciatura, bacharelado, e Ciências Biológicas, modalidade médica, que é Biomedicina. E aí as pessoas por muito tempo ficavam, peraí, e agora? Eu escolho qual curso? Afinal de contas, Biomedicina também é um curso nível bacharelado, né? Então havia essa confusão, e aí adaptou de fato para Biomedicina, porque a gente sabe que é realmente essa parte das ciências biológicas, né, com foco na área médica, né? Então esse curso ele, né, passou aí por algumas reformulações, né, e aí tiveram a criação, né, de cada conselho, né, dos respectivos conselhos, Conselho Federal de Biomedicina, Conselho os conselhos regionais, e aí a profissão foi regulamentada, né? Então lá no finalzinho da década de 70, década de 80, a gente começou a ter esse movimento, né? E a partir daí a gente viu um crescimento, um boom da biomedicina. Além do nome que chama a atenção, né? Porque linka medicina, mas realmente é um curso aplicado, gente. E aí eu não poderia deixar de mencionar esse último tópico aqui, né? É,
que o curso, na verdade, ele foi criado, né, com a intenção de você formar professores e pesquisadores. Então, hoje o público de biomedicina pensa o quê? A gente costuma pensar mais em laboratório, em análise. A gente, o biomédico, ele é um profissional criado para a docência. Ele foi idealizado para pegar um profissional no melhor dos mundos. Então, nós nem somos médicos nem biólogos. A gente consegue ter o estudo das ciências biológicas, mas aplicado para a área médica, entende? Então, é um profissional diferenciado. Não que os outros não sejam, tá? Cada profissional é brilhante nas suas competências, mas o biomédico ele foi criado realmente para você formar um profissional com uma bagagem muito bacana nessa parte da saúde, que a gente consiga ensinar, que a gente consiga pesquisar. Então, é uma profissão muito bonita, né? Quando sempre que eu falo para os meus alunos, eu brilho os meus olhos, porque realmente eu sou apaixonado pela biomedicina. É uma profissão maravilhosa. A gente estuda muita coisa, cara. A gente tem muitas habilitações. E aí, ó, já vou entrar aqui, né, para falar de habilitações. Aqui tem uma gama de habilitações: o aconselhamento genético, acupuntura, análise ambiental, bromatologia, análises moleculares, auditoria, banco de sangue, biofotônica, bioinformática, biologia molecular, estética, que hoje em dia é uma das áreas que, né, está mais em alta, em evidência, bioquímica, citopatologia, também é uma área muito bacana, né, muito citada, docência e pesquisa. Aí vamos lá, tem várias áreas aqui: biofísica, embriologia, fisiologia. E aí corta aqui, eu vou fazer um grande asterisco aqui, né, nessa habilitação de docência e pesquisa na área de fisiologia, patologia, psicobiologia, virologia, farmacologia, fisiologia do esporte, da prática do exercício, enfim, genética, várias outras áreas, hematologia, área de imagem, imuno, microbiologia e assim vai, né? Até as práticas integrativas e complementares em saúde, as PICs. Então, gente, quando vocês pensarem no biomédico, vocês vão pensar como um profissional muito versátil. Perceba que aqui não tem neurociência, neurocientista, né? A neurociência não entra aqui diretamente como uma habilitação, pelo menos não ainda, tá? Mas perceba que aqui a gente tem farmacologia, a gente tem como biomédico se habilitar em docência, pesquisa em fisiologia, em farmacologia, né? Enfim, genética. Então você tem como aprimorar essas disciplinas e você entrar na neurociência. Então, sim, a gente tem diversas habilitações que pode te dar uma bagagem, né? A nível de Brasil, né? Eu comentei sobre doutorado fora, né? Em países de língua inglesa PhD, mas a gente tem programas de doutorado aqui, né? Mestrado, doutorado na área de ciências biológicas, farmacologia, que vocês têm como estudar aqui toda essa parte de sistema nervoso, pesquisar sobre receptores, pesquisar sobre novas moléculas-alvo, sobre moléculas sinalizadoras, entender esses processos é, fisiológicos, esses processos bioquímicos, tudo isso vocês têm como fazer aqui a nível de Brasil. Então eu trago esse quadro de habilitações para que vocês vejam o copo cheio, mas daqui a gente ainda tem um mundo para explorar. Ó, outras áreas de atuação é que eu vou destacar o que? Biotecnologia. Né? A gente já tem hoje biotecnologia como área de atuação biomédica, a gente tem como ser responsável técnico na área de biotecnologia também. Então, assim, cara, biomedicina cresceu muito, se desenvolveu muito, né? Hoje em dia, para a gente encerrar aqui, a gente tem um curso ali, né, que varia entre algumas instituições pelo país, mas é em média 4 a 5 anos, né? Então, tem local que 4 anos, tem local que 4,5, né? Dependendo ali da carga horária, enfim, estágio, esse tipo de coisa, mas é um profissional que tem ainda uma demanda, certo? É um curso que a gente tem áreas hoje em alta como estética, biotecnologia tem crescido muito, né? Docência e pesquisa também. Biomédico tá na indústria, biomédico tá nas universidades, cara. Biomédico está inserido em empresas. Então a gente tem muita coisa e a gente tem muito biomédico na neurociência também.
biomédico aí que se especializou nessas áreas da fisiologia, farmacologia, que atua na descoberta de novas moléculas, descoberta de novos fármacos, novas formas de tratamento, diagnóstico, né, de problemas neurológicos. Então, realmente eu trago esse contexto aqui para vocês, né? E a gente precisa ficar atento, né? A gente precisa ficar atento, pensar na biomedicina como uma profissão emergente, né? Como uma profissão que ainda vai crescer muito, a gente ainda vai ganhar novas habilitações, né? Ouçam o que eu estou dizendo. No futuro teremos mais habilitações. Quem sabe a neurociência não vem ali logo diretamente como mais uma das habilitações, né? Mas, enfim, né? Comentei aqui algumas coisinhas com vocês. E eu espero que tenha sido interessante, né? Deixo aqui os meus contatos, quem precisar, tirar alguma dúvida, conversar comigo, pode entrar em contato pelo e-mail, certo? Também deixo aqui o meu Instagram. Quero agradecer, né, a presença de todos, a atenção e muito obrigado. Nos vemos por aí, tá certo, pessoal? Um grande abraço a todos. Tchau.